Bom dia, povo de Deus. Hoje, 5 de dezembro. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Lucas, capítulo 14, vou ler do 25 ao 33, que diz assim: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Roberta veio de uma família religiosa não cristã, que discutia sobre espiritualidade academicamente, e disse: continuei orando, mas sem ouvir a Deus. A jovem começou a estudar a Bíblia e lenta, mas firmemente avançou em direção à fé em Jesus como Messias. Roberta descreve um momento decisivo. Ouvi uma voz clara em meu coração dizendo: você já ouviu o suficiente, já viu o suficiente, é hora de apenas crer. No entanto, ela enfrentou um problema. A família reagiu como se o vulcão Vesúvio tivesse entrado em erupção. Quando Jesus andou na terra, multidões o seguiram. Não sabemos exatamente o que eles procuravam, mas Jesus buscava por discípulos. Isso tem um custo. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. Ele contou uma história sobre a construção de uma torre. Quem começa a construir sem antes calcular o custo? O ponto de Jesus não era o que devemos literalmente odiar a família. Ao contrário, devemos escolhê-lo acima de tudo. Ele disse: ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Roberta ama profundamente a sua família, mas conclui: seja qual for o custo, vale a pena. O que você precisa renunciar hoje para seguir a Jesus? E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Pague esse preço. Amados, se podemos dizer que alguém foi transformado, esse foi Paulo. O que eu gosto da experiência de Paulo é que as revelações que teve não fizeram dele uma pessoa mística, contemplativa e passiva, mas uma pessoa dinâmica, trabalhadora e extremamente ativa. É muita graça de Deus poder ser útil em suas mãos. O apóstolo Paulo sabia disso. Então, resolveu pagar o preço como forma de gratidão por tudo que o seu Senhor havia feito por ele. O fato de ser usado por Deus não é um acidente. A vontade soberana de Deus é que faz com que possamos ser usados por ele hoje. Em relação a Deus, somos filhos, mas em relação a Cristo, somos servos. Como filhos, estamos aqui para cuidar dos pertences do Pai. E como servos, nosso trabalho é, acima de tudo, servir aos irmãos, ajudando-os a crescer para ocuparem seu lugar na família. Filhos capacitados para herdar a herança do Pai. Todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado por Deus. Todavia, a nossa utilidade para Deus se confirma quando temos clareza do nosso chamado. A parte de Deus é nos chamar. No entanto, nós temos a responsabilidade de pagar esse preço. No decorrer da história, todo homem de Deus teve de pagar um preço para servir ao Senhor. Sei que alguns questionam dizendo que hoje estamos no tempo da graça e não existe tal coisa como pagar o preço, mas isso é um equívoco que pode te levar para o inferno. Na verdade, não temos de cumprir nenhuma condição para sermos salvos, a não ser crer no Senhor. Mas para servir a Deus, a situação é diferente. Nesse caso, sempre temos um preço a pagar.
A nossa utilidade para o Senhor depende completamente de nossa disposição de pagar esse preço. Paulo pagou um preço maior que os outros, por isso sua utilidade também foi maior. Esse preço que temos de pagar depois de responder ao chamado do Senhor não tem limite. Vamos continuar pagando um preço por toda a nossa vida. Ninguém pode dizer que já pagou todo o preço e não tem mais nada a pagar. Pagar o preço é a forma de o Senhor nos libertar da rebelião. Mesmo depois de convertidos, a rebelião ainda se esconde em nosso coração. Mas quando nos dispomos a pagar o preço, nós a subjugamos. Isso fala de decisão, a decisão de estar ao lado dele nesse propósito. Pagar o preço é também uma forma de vencermos o nosso orgulho e a nossa arrogância. Normalmente, no preço exigido, existe alguma forma de o Senhor nos humilhar e nos quebrantar. Pagar o preço envolve sempre aprender a depender de Deus. Ele deseja nos usar, mas somente podemos ser úteis se não dependemos da nossa própria força. O objetivo de pagar o preço é nos libertar de todas as coisas para termos mais de Cristo em nós. Se nós apegarmos a algo, enchemos de coisas terrenas e, consequentemente, recebemos menos de Cristo. O significado de pagar o preço é permitir que o Senhor nos encha dele sem qualquer empecilho ou dificuldade. Veja o exemplo do jovem rico. Ele foi embora triste porque não queria abrir mão de seus bens. A sua riqueza enchia a sua vida e não havia espaço para o Senhor. Assim, para ser cheio do Senhor, ele precisava renunciar ao dinheiro, à sua riqueza. Quando pagamos o preço, nós recebemos mais de Cristo. Dessa forma, não é realmente o preço que nos qualifica para entrar no reino, mas o quanto de Cristo nós recebemos quando pagamos o preço. Amém, irmãos? Já está inscrito no meu canal? Se não, se inscreve, toca no sininho, compartilha, que é importante alguém receber a mensagem através da sua vida. E se você já está comigo, graça e paz. Muito obrigado. Privilégio ter você ao meu lado.